frequencialismo. Já vimos nos episódios anteriores, fizemos todo esse percurso desde o Big Bang até aqui. Então, se tiver dúvida, volta lá, episódio 1, 2, 3 e 4, vai contar toda essa história. Chegamos agora no frequencialismo, tá? Especificamente, tá? Então, o que seria o frequencialismo? O frequencialismo é uma proposta de um sistema filosófico, tá? Que vai dar uma nova possibilidade à civilização humana em resolver as suas mazelas, as suas incoerências, os seus desencontros, os seus descaminhos. O mundo encontra hoje-se num estágio, tá, de profundo conflito existencial, de crises éticas, de crises morais, e toda uma série de mazelas, tá, que confundem a cabeça de todo mundo. Então virou tudo uma grande bagunça, tá, conceitual, tá? E a filosofia tem que dar sua contribuição. Então, um novo sistema filosófico se faz necessário para dar cabo dos problemas desse tempo, tá? E o que o frequencialismo vai propor, tá? A partir do momento em que ele explica que tudo aquilo que é concreto e tudo aquilo que é abstrato, a essência de todas as coisas que existem, sejam concretas ou abstratas, é a frequência que estabelece todas as coisas, tá? Então ele vai começar a concluir que quanto mais frequente, mais concreto a coisa é. Se for físico, é a concretude física; se for conceitual, é a verdade, tá? Quanto menos frequência, mais abstrato a coisa é, tá? Se for termos físicos, é a inexistência; se for em termos conceituais, é o esquecimento, o nada, tá? Então, quanto mais frequente, mais concreto; quanto menos frequente, mais abstrato, tá? A frequência se estabelece, e se ela for rompida, se estabelece o caos. Por quê? Tá? Uma frequência, uma vez estabelecida, ela faz o que nós chamamos de ordem. É aquele ônibus que passa todo dia às 8 horas da manhã, e todo mundo espera ele às 8 horas da manhã, porque às 9 entra no serviço, tá? Acontece que um determinado dia o ônibus não vem, e se aquele ônibus não vem, o caos se instala, tá? Qualquer ruptura brusca da frequência vai causar o caos, a desordem, tá? Seja no campo material, seja no campo conceitual. Se um ventilador estiver rodando e você enfiar essa caneta lá dentro dele, aquilo vai provocar um caos, tá? E se alguma coisa ou ideia estiver rodando e você ir lá e tentar bloquear ela, vai provocar um caos. Então acontece o quê? As frequências, elas têm que ser controladas através da sua dinâmica, lhe dando maior frequência ou menor frequência em todas as coisas concretas e abstratas, tá? Então isso quer dizer que o certo e errado não existe, que a verdade não existe. Mas como assim, Josmar? Tá? Foi uma frequência que estabeleceu aquilo que você acha que hoje é certo. E é outra frequência que estabelece aquilo que você acredita que hoje é errado. É uma frequência que estabelece todas as coisas. E se nós alterarmos essa frequência, isso que você vai imaginar que é errado, amanhã pode ser certo. E isso que você imaginou que é certo, amanhã pode ser errado, tá? No século XIX, numa sociedade moralista do século XIX, teríamos vários problemas de uma mulher se separar do marido para conviver com uma outra mulher, tá? Isso não era frequente. Isso vai causar um caos, vai causar uma série de problemas familiares, tá? Porque isso não era frequente, tá? 100 anos depois, tá? Quando uma mulher separa de um homem para casar com outra mulher, tá? Isso ainda provoca uma crise, mas não a mesma crise que provocava há 100 anos atrás. Por quê? Porque agora é mais frequente. E possivelmente daqui a 100 anos, isso vai ser um gesto natural. Porque
o que chamamos de natural. Por quê? Porque valores novos foram agregados à natureza. Tá? Então aquilo que a gente vai agregando à natureza através da frequência vai se tornando natural. Tá? E então, veja bem, tá? Foi a frequência que estabeleceu aquilo que era certo e aquilo que era errado. Tá? Alguma coisa que era errado porque não era frequente, mas era frequente sim dizer que aquilo é errado, tá? Depois não se tornou tão errado assim, porque passou-se a dizer frequentemente que aquilo não é tão errado assim e passou-se a praticar mais aquilo. E no futuro vai ser menos errado ainda, ou não vai ser nada errado, pode ser inclusive incentivado. Tá? Por quê? Porque vai ser absolutamente frequente. E se for absolutamente frequente, está certo. Tá? Então, nós não estamos falando mais, quando se falamos do frequencialismo, não estamos falando mais do certo e do errado. E sim, quais são as construções frequenciais, conceituais que a natureza e que o homem pode, que na natureza o homem pode trabalhar. Qual as coisas que o homem pode trabalhar, tanto em seus conceitos humanitários, como sociedade, como naturais, tá? Que a gente chama do caminho da natureza, das ciências da natureza, o que o homem pode fazer. Tá? É claro que isso mexe com todas as áreas da filosofia, do conhecimento e da humanidade, todas as áreas, né? Porque você vai falar assim, peraí, tá? Você está dizendo então que o certo não é o certo, é só uma construção do certo, e o errado não é errado, foi só uma construção do errado. Exatamente. Tá? E isso vai dizer se nós podemos construir isso que nós chamamos de certo, ou construir isso que nós chamamos de errado, por alguns pontos comuns, alguns pontos que ficam claros, tá? Que é a questão civilizatória. O homem, pela complexidade, pela evolução, ele vem desenvolvendo a consciência, desenvolvendo conceitos cada vez mais complexos, e assim ele vem se afastando da natureza no propósito, na intenção de se tornar absolutamente civilizado, em conceitos absolutamente concebidos pelo próprio homem, pela própria humanidade, e não vinculado a fenômenos naturais. Então ele não vai ser vinculado à explosão do vulcão, ou à caída do meteoro, ou à tempestade, ou à animalidade, ou à lei da selva, ou à lei do mais fraco, ou todas essas questões que se invoca a natureza, tá? E se invoca a animalidade, tá? Como se ela tivesse algum fundamento, como se ela tivesse alguma razão, como se ela tivesse alguma intenção. Não, tá? O frequencialismo vai demonstrar que todas as construções, todas elas são possíveis, tá? E a opção da escolha que nós fazemos entre o que nós chamaremos de bem ou de mal vai ser se ela vai ser uma composição, uma construção civilizatória. E isso tem alguns fundamentos conceituais, tá? O que seria então, tá? Essa construção civilizatória, tá? Esse é um processo também antropológico, histórico, que vem aí, né, nos últimos 10.000 anos de escrita, de expressões do homem como expressão, do homem como intelecto, de linguagem. O homem vem expressando esse conhecimento. E dentro deste contexto histórico, o homem fez um arcabouço, um esqueleto, uma formatação frequencial de alguma coisa que ele chamou de valores. Tá? Esses valores são absolutos? Não, gente, não existe nada absoluto nesse universo, nada é absoluto, tudo é frequencial, não existe nada. Tá? Tudo é uma questão, né? Tudo é uma questão de frequência, se ela vai ser maior ou menor, se uma frequência maior vai estabelecer se uma frequência menor, é
é uma relação frequencial. Então, quando nós fazemos construções conceituais, civilizatórias, arcabouços, valores, tá? Eles têm que ser, o fundamento é neles mesmos. O fundamento no próprio sentido de civilização. Quais são eles? Tá? Então, vamos lá. Procrastinação da morte. O homem tenta se livrar da morte, tenta viver o maior tempo possível. Tá? O homem como indivíduo e como espécie. Tá? Procrastinação da morte. Segundo, tá? Segundo e terceiro são unidos. Tá? O afastamento do homem da dor e do sofrimento. A dor e o sofrimento, tá? A dor no sentido material, no sentido físico, quando alimentar a parte química do homem, tá? A parte química e biológica do homem, a dor, tá? É um sentido humano, né? Um sentido, né? Pertence ao tato, né? E o sofrimento, que é a dor conceitual, a dor sentimental dos sentidos que nós expressamos, né, naquilo que interagimos com o mundo, nas sensações do mundo, na sensibilidade humana, tá? Que nós fazemos esse mundo abstrato, esse mundo conceitual. Então, vamos lá, tá? Nós falamos procrastinação da morte, tá? Afastamento do homem da dor e do sofrimento, e aqueles três valores civilizatórios que eu uso como exemplo, os valores da Revolução Francesa, tá? Liberdade, igualdade e fraternidade, tá? Existem outros valores que vão fazer parte disso, mas a gente pode ficar falando horas deles. Então, em cima desse arcabouço de valores constituídos pela própria frequência. E a frequência, qual é a intenção? Afastar o homem da natureza, do seu estado animal, do seu estado natural, para elevá-lo numa condição de escolha, de liberdade, de fraternidade e de igualdade. Tá? Para quê? Para procrastinar a morte, para evitar a dor e o sofrimento da pessoa e do seu próximo e de todos, da coletividade. Tá? Então, é essa que vai nortear as opções pelo qual nós vamos fazer uma coisa mais ou menos frequente, para ela ser mais ou menos real. Vamos ficar por aqui? Daqui a pouco nós vamos ver os meandros do frequencialismo, vamos aprofundar nele, ver nele a sua ontologia, a sua teoria do conhecimento, a sua estética, a sua ética e sua lógica. Bom? Um abraço.